Então vou voltar a ler para vocês. O que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Irmãos, Cristo é a porta do povo escolhido de Deus do Antigo Testamento. Então todos que entram não por Ele são ladrões e são salteadores. Eles usurparam as ovelhas do Antigo Testamento, as ovelhas de Deus do Antigo Testamento, para proveito próprio. Vocês sabem que no Antigo Testamento havia algumas profecias em que Deus ficava muito indignado. A liderança que Ele levantou entre o povo de Israel, que deveria apacentar as ovelhas de Israel, deveriam cuidar das ovelhas. Pelo contrário, eles se aproveitavam das ovelhas. Eles engordavam e se aproveitando das ovelhas. Então esses que Deus colocou aparentemente foram colocados para cuidar deles, mas eles não entraram pela porta. Eles eram ladrões e salteadores. Irmãos, todos que entram dentro do aprisco das ovelhas, não por Jesus, não pela porta, irmãos, é ladrão, é salteador. Ó Senhor Jesus. Jesus foi enviado por Deus. Ele entrou pela porta. Ele é o pastor das ovelhas. Versículo 2: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para ele, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Irmãos, olha que maravilha. Jesus passou aqui na terra. Muitos não receberam a sua palavra, certo? Muitos rejeitaram a Jesus. Chegaram ao ponto de querer prender a Jesus e matar a Jesus. Mas, irmãos, havia algumas ovelhas que reconheceram a voz do Senhor. Algumas ovelhas ouviram a voz do pastor. E a verdadeira ovelha, irmãos, identifica logo a voz do seu pastor, porque ele chama pelo nome. Esse cego de nascença foi uma dessas ovelhas. Foi expulso pelos fariseus, e agora Jesus o chama pelo nome. Ele reconheceu que Jesus era o pastor das ovelhas. E aí ele as conduz para fora do aprisco. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Você segue a quem você reconhece a voz. Não é isso que está acontecendo com você? Você reconhece a voz, aquela voz que fala a palavra para você? É o próprio Senhor, irmãos, falando a sua palavra a você, e você segue o Senhor. Como você segue o Senhor? Que você não vê. Como você segue o Senhor? Você segue a palavra. Porque quando você ouve a palavra, você ouve a sua voz. Você identifica que é o Senhor falando com você. É por isso que você está aqui. Alguns não estão aqui porque não reconheceram a voz, mas você reconheceu a voz. Alguns não seguiram, mas você seguiu. E você está seguindo, porque você conhece a voz do seu pastor, e essa voz
a palavra te dá direção. Mas em nenhum modo seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Irmãos, Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Mas vocês hoje entendem, né? Vocês compreendem. Irmãos, ó Senhor Jesus, João 6, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, quem são os que o Pai entregou para o Filho, para se chegar ao Filho? Irmãos, são essas ovelhas que reconhecem a voz, conhecem quem é o seu pastor e seguem o seu pastor através da palavra. Por isso 45 deixa claro como está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Deus mesmo ensina. E quem aceita a palavra de Deus que nos ensina, irmãos, são esses que Deus trouxe para o Filho cuidar. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Irmãos, então, afinal de contas, quem são esses? Se você associar isso ao Deuteronômio 6, que nós somos o povo de Deus, que amamos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, e nós somos aqueles que têm a palavra no coração, e nós somos aqueles que inculcam a palavra de Deus no coração dos nossos filhos. Irmãos, esses são os ensinados por Deus. Quem faz a imersão está sendo ensinado por Deus. Quem inculca a palavra no coração, você é um que é ensinado por Deus. E esse que é ensinado por Deus, irmãos, você tem ouvido da parte do Pai, e você tem aprendido da parte do Pai. Então esses vêm a mim, esses vêm até Jesus, esses vêm até o pastor. Você faz parte desses? Não? Não são todos os crentes, mas são os que têm aprendido do Pai, os que inculcam a palavra, fazem imersão na palavra, que acreditam na palavra, creram na palavra com simplicidade e obedeceram. Irmãos, a esses o Pai trouxe até Jesus, para Jesus cuidar. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, eles não vão seguir estranho, porque vocês não seguirão a estranhos, porque reconhece a voz do pastor. Irmãos, como reconhecer um estranho? É pela voz, não é? Pela voz, as ovelhas sabem: opa, não é o meu pastor me chamando, não é não, alguém está querendo me enganar. Então, irmãos, é pela palavra, e hoje para nós é pela palavra profética. Os nossos adolescentes que inculcam a palavra no coração, ouvem a palavra de dia, de noite, dormem. Vocês ouviram o testemunho de hoje, estão até compartilhando no sonho. No alojamento dos adolescentes, um começa a falar sonâmbulo, falando da imersão da palavra, compartilhando, e o outro respondendo. Como pode um negócio desse? Porque eles estão
vivendo 24 horas, ouvindo a voz do pastor, a palavra do pastor. Irmãos, aí de repente, depois esses que estão aí todo o tempo ouvindo a palavra do Senhor, né? E de repente vem uma voz do estranho. Você acha que eles não percebem? Eles são muito sensíveis. Eles vão falar: não, essa não é a palavra profética, essa não é a voz que nós estamos acostumados a ouvir, a voz do meu pastor. Essa é a voz do estranho. Ó Senhor Jesus.